Olá! Hoje iniciamos mais um programa do Projeto Canhotos, o Canhotos Entrevista. Com ele vamos buscar mergulhar no mundo particular das belas artes, da música, da moda e do motociclismo. Ou seja, o lifestyle Canhotos. E a nossa estreia não poderia ser em mais alto nível. Hoje eu entrevisto Samuel Vitor Matos Gomes, 22 anos, estudante de música da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos lá? Samuel Gomes, é um prazer enorme ter você aqui e queria te fazer a primeira pergunta. Como surgiu a relação entre você e a música? Então, Abraão, é um prazer estar aqui primeiramente e respondendo a sua pergunta sobre meu primeiro contato com a música, né, como é que foi. E minha família sempre tocou, meu irmão toca, minha irmã, meus pais tocam na igreja. Eu sempre achei legal aquele lance deles tocarem. Mas o meu interesse de fato pela música é meio engraçado. Eu tinha inveja de um amiguinho meu da escola que tocava e eu não. O cara tocava e eu não. Falava, pô, tem que tocar também. Aí eu fui lá e pedi pra entrar pra aula com o mesmo professor que ele. E aí eu comecei a fazer aula de música. Comecei a fazer aula de violão, foi meu primeiro instrumento e tal. E por consequência da vida, né, por ironia da vida, um dia eu fui professor desse cara que eu tive inveja. Muito interessante. Cara, muito engraçado. E como o baixo entrou nessa história? Então, como é que foi meu lance com o baixo? Meu pai é baixista e tal, achava legal ele tocar baixo. E cara, eu achava que baixo... Eu não sabia nada de música antes de tocar, nada. Então eu achava que o baixo e a guitarra tinham 4 cordas. O violão tem 6 cordas. Achava que as 4 de cima eram do baixo, mas as 4 embaixo assim eram da guitarra. Aí uma vez foi um cara lá numa igreja dar um workshop. Esse cara chama Pablo Juan, um baixista e tal. Ele é até advogado também e tudo. Aí ele tocou baixo lá, eu fiquei fascinado com aquele negócio. Não, o cara toca demais, levou pedaleira, aquele trem todo. E tinha um projeto na minha igreja, chama Forme o Músico. Aí nesse Forme o Músico eles pagavam aula de instrumento, eles apadrinhavam as crianças, né? As crianças, jovens, adolescentes lá da igreja. E aí eles me selecionaram para fazer aula de baixo lá, com esse cara, com o Pablo. Aí eu comecei a fazer aula e fui cada vez mais gostando do instrumento. Vi meu pai tocando na igreja, gostava demais. E aí vi um cara chamado Abraham Laboriel tocando. O Abraham Laboriel tocou com a Madonna já, Michael Jackson, gravou com grandes nomes. O cara já gravou 1000 discos nos Estados Unidos, pra você ter ideia. O cara é um dos maiores baixistas lá dos Estados Unidos. Aí eu vi esse cara tocando na fita cassete lá em casa, ficava fascinado. Tanto que uma vez eu fui num workshop dele, lá onde era o Lapa Multishow. Não sei se você lembra do Lapa Multishow. Fui lá no Lapa Multishow assistir, tirei foto com ele. Foi assim. Muito bom. Cara, muito legal. Mais um Abraão na sua vida aí, né? Bom, esse site inicial teve uma transição e você escolheu uma profissão. E foi exatamente a música. Uma pergunta que todo mundo faz, e eu acho que é uma dúvida de muita gente, né? O que se estuda numa faculdade de música? Olha, cara, gostei desse inside seu aí, você tá moderno, hein? Na música tem um lance meio de inside, outside, mas já é um negócio meio específico, assim. Então, cara, falando um pouco também, antes de responder essa pergunta, falando um pouco da minha história com a música, eu comecei com 9 anos lá no violão, com quase 10 fui pro baixo, assim, pouco tempo essa distância entre o violão e o baixo, mas eu novo já comecei a trabalhar com música. Eu com 12, 13 anos eu já dava aula na minha igreja de música, já dava aula de violão, então tinha um departamento lá de adolescente, de jovens, crianças, e eu dava aula. Então eu comecei dando aula de graça, depois lá com uns 13, 14 anos eu comecei a cobrar 10 reais por mês, 20 reais por mês, 30 reais por mês, até chegar no que eu tô hoje, assim. Então eu comecei minha profissão na música cedo. Com 13 anos eu já trabalhava um pouco e tal. E até antes da música, desde novo eu gostei de trabalhar, cara. Eu com 9 anos eu já vendia bala pra comprar meu primeiro violão. Vendia bala na igreja, ia viajar, levava bala pra vender e tal. Aí lá quando eu tinha meus 14 anos eu nem sabia, assim, eu trabalhava com música, ganhava um dinheiro com música, mas não sabia muito da profissão de músico. Eu com uns 14 anos minha vontade era fazer Cefet, Coltec, né? Minha vontade não, porque era meio moda assim, o pessoal falava assim, não, faz Cefet, Coltec, faz um curso lá de mecatrônica, e depois você vai fazer um concurso
pra você entrar na Petrobras, pra você entrar na Valorec Management e isso aí que é vida. Aí eu fiz o cursinho, mas eu odiava, cara. Eu não estudava, né? Ia na aula, mas não estudava, então não rolava. Aí eu fiz o Enem, não, o Cefet, fui mal. E aí foi aumentando, com 15, 16 anos já comecei a tocar e receber, já dava aula. Com 16, 17 eu comecei a gravar e chegou 17 anos, decidi faculdade, o que eu vou fazer. Aí saiu a inscrição na UFMG. Falei, o que eu vou escrever na UFMG? Deixa eu ver, eu escrevi em música. Um cara tinha falado comigo lá que tinha um curso de música popular, achei legal, queria estudar baixo na faculdade. Mas ainda não tinha essa mentalidade de ser músico, de trabalhar com música, de sustentar minha família com a música. Eu sempre gostei muito de futebol. Criança eu fiz escolinha, queria ser jogador, mas não levo jeito com futebol. Aí eu pensava em ser comentarista. Tanto que assim, eu sabia muito de futebol, assistia os canais, lia pra caramba e sabia da Europa e tal. Falei assim, não, eu vou me inscrever em música no FMG, mas eu vou fazer o Enem e vou tentar uma bolsa na PUC em jornalismo. Que eu vou fazer jornalismo esportivo, fazer um mestrado e tal, trabalhar na Sport TV, né, aquele trem todo. E fiz uma inscrição também pra cinema. Porque eu não sei por que cinema, não sei por quê. Eu sabia do jornalismo e sabia um pouco da música, mas não pensava em ser músico. Aí saiu a nota do Enem e eu fui mal pra caramba no Enem, porque eu também não estudava muito, assim, estudava só pra escola, fazia o básico. E aí acabei passando pra segunda etapa em música. Cara, tinha uma semana da data do resultado para a data da prova específica, porque naquela época o UFMG tinha uma prova de história aberta, tinha uma prova de teoria musical e tinha uma prova uma prova prática de música. Aí eu estudei em uma semana para essa prova prática, para a prova de percepção, e fui lá fazer a prova. Aí fiz a prova, esperei sair o resultado e acabei passando em 4º lugar. Aí que foi que eu entendi mesmo que eu ia fazer uma faculdade de música. Ainda na minha cabeça eu não tinha assim, que é a minha profissão. Porque eu não fui instruído assim. A gente não recebe essa instrução no Brasil, que música é uma profissão. Que um pai sustenta a tua família, que uma mãe sustenta a sua família com a música. A gente não recebe, a gente não ouve falar disso. Não faz parte da nossa cultura. Então eu entrei na faculdade de música, já trabalhava, dava aula, tocava, recebia. Aí quando eu entrei na faculdade de música, que aí minha ficha caiu. Eu tô entrando pra faculdade de música, eu vou ser músico, eu vou sustentar a minha família, que eu quero ter um dia com a música, eu vou passar o resto da minha vida tocando e tal. E vou fazer um mestrado, e aí minha ficha caiu, eu decidi. E o que a gente trabalha na faculdade de música? Eu faço faculdade de música popular no FMG, tô até formando no meio do ano em música. E o que a gente aborda lá? Porque tem a divisão, né? A faculdade de música popular e a faculdade de música erudita. Eu trabalho lá fazendo aula de baixo elétrico e baixo acústico. E a gente trabalha questões de arranjo dentro da música popular, questão harmônica dentro da música popular. A gente estuda a história da música popular. A gente estuda música, cultura e sociedade, por onde que a música está nesse meio cultural, no meio social. E tem os termos mais técnicos da música. Gravação é uma coisa que a gente estuda, produção musical, transcrição, que tem a ver com partitura. Então, essas coisas que giram em torno da música são as coisas que a gente aprende lá. E dentro da faculdade a gente tem um monte de matérias optativas legais pra caramba. Pô, já estudei sobre funk carioca, foi um tema muito legal que eu estudei na faculdade de música. Música eletrônica, tem músicas afro-brasileiras, música barroca, tem muita coisa. Então esses são os temas que a gente estuda dentro de uma faculdade de música. Cara, e essa é a verdade. Levar a música a sério como profissão é uma cultura que ainda não está enraizada. Ela é necessária no novo senso comum, levar ela como uma profissão. E a gente fala até mesmo, você começa a namorar com uma menina, né? Ela chega pro seu pai dela, do que ele trabalha? Ele é músico, né? Então ainda é sinônimo realmente de preocupação, quando na verdade deveria ser como qualquer uma outra profissão. Certo. E essa é realmente uma batalha de um projeto de nação, né? Como se pensa de se construir uma cultura, um novo senso comum, é um pouco da nossa discussão no Canhotos. Por isso que realmente eu fico satisfeito em estar conversando com você aqui hoje. E por falar nisso, me fala um pouco como é o mercado
hoje, seja no âmbito de Minas Gerais, do Brasil, as diferenças? Fala um pouco para nós disso. Então, cara, engraçado esse negócio da namorada, porque isso rola, uma vez eu tava conversando com uma menina e tal, né, tava meio interessado assim. Aí eu falei, e aí, ela tocava, ela, nossa, eu toco e tal. Eu falei, nossa, por que você não estuda música? Ela, não, porque minha mãe não vai gostar não, nem meu pai. Eu falei que era música e depois de um dia ela parou de conversar comigo. É muito real, é muito mais real do que a gente pensa, cara. Eu acho que cada profissão, cada ser humano tem uma realidade que um outro cara, numa outra realidade não pode julgar, porque só eu que sei, só eu que sou músico sei a minha realidade. E você perguntou sobre o mercado, né? Pô, como é que tá o mercado da música? Acho que o mercado da música, assim como qualquer outro mercado, é você quem faz, em primeiro lugar. Então, assim, hoje pra mim tá legal o mercado. A gente vive em meio a uma crise e tal, no nosso país, mas eu não tô tendo tanta crise dentro da minha profissão. Por quê? Porque eu decidi levar muito a sério a música. Então eu corro atrás dos meus clientes, que são os meus alunos, eu dou aula. Então eu não espero muito o aluno vir e me chamar pra ser o professor, me chamar pra dar aula. Não, eu vou lá e dou uma no cara, e aí, bora fazer uma aula, que tal, uma aula experimental. Dou aula por Skype. Então eu dou aula por Skype pra vários lugares do Brasil. Eu dou aula presencial também, e isso é uma parte do meu trabalho, uma parte que me sustenta. Outra parte é a parte de gravação, eu trabalho gravando também. Dentro dessa sala de gravação eu também trabalho produzindo. Então, por exemplo, eu trabalho, esses dias eu comecei a produzir um funk carioca, tá sendo mó legal, uma experiência mó legal. E entrando meio desse mercado de música, pô, como é que rola? Hoje qualquer cara ele pode construir seu estúdio, um exemplo. Home studio. O seu home studio. Então, esse funk carioca eu tô gravando dentro de um quarto de um cara. E tá ficando com um som maravilhoso. Por quê? Porque a tecnologia veio com tudo. Hoje você pode ter um computador, um notebook excelente, que faz uma placa de áudio que faz uma gravação. Não vou falar que é do mesmo nível de um grande estúdio em Los Angeles, um grande estúdio em Londres. Mas faz uma gravação muito boa, que chegando no ouvido de um cara que é leigo, ele vai escutar a minha música e a música produzida em Nova York e vai falar, pô, o som tá tão bom quanto. Ele não vai nem saber que uma foi produzida dentro de um quarto, dentro de um banheiro. A acústica do banheiro gera um som muito legal, aquela mistura do azulejo do banheiro com um colchão colocado na porta e na parede. Então é um lance muito aberto o mercado da música. E eu trabalho também tocando, eu sou um sideman. Um sideman é um cara que toca com vários artistas. Então, eu toco dentro da música gospel, que é um mercado, e dentro da música secular, que é um outro mercado também. Viajo para o Brasil inteiro, eu já fui para fora do Brasil tocar também. E o mercado é um mercado que, se você for um cara proativo, ele é legal pra você. Então, se você é um cara organizado, que estuda, que tira seu tempo pra estudar, pra trabalhar, que corre atrás de oportunidades, que pega o seu dinheiro, que poupa o seu dinheiro numa porcentagem. Então, por exemplo, eu poupo 20% do meu dinheiro, eu coloco na poupança, tantos por cento eu separo para lazer, tantos por cento eu separo para investimento e tantos por cento eu separo para pagar minhas contas. Então as coisas acabam dando certo para mim. Agora, para um cara que fica somente estudando, por exemplo, e não corre atrás de oportunidades, o mercado não é bom para ele. Não é um mercado que eu vou ficar lá simplesmente numa empresa e num escritório e minha grana vai chegar todo mês naquela quantidade limitada, e mesmo se eu ficar lá sem gostar do que eu estou fazendo, a grana vai continuar chegando. Não, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer acontecer. Para a galera que é proativa, é um ótimo mercado. Aqui em Minas Gerais está sendo assim. Aquele cara que está disposto às vezes a se sujeitar a descer um degrau. O que é o descer um degrau? A fazer às vezes um pouco daquilo que ele não gosta, mas para plantar, para colher depois, funciona muito bem. Agora um cara que fala assim, pô, eu só toco samba, então eu só toco samba e meu cachê é R$300, então se eu não tocar samba e se o cachê não for R$300, eu não toco. O mercado tá péssimo para esse cara, tá péssimo. Para um cara que é versátil,
É muito bom. Eu costumo ligar a música a futebol. Pô, hoje o futebol é um lance muito moderno. Então aquele jogador que é um volante, mas que ataca bem, que defende bem, que colocado numa lateral direita joga bem e no ataque joga bem, ele tem um grande funcionalismo, acho que essa é a palavra, no time. Tem um jogador no Galo que todo mundo critica muito, Patrick. Nossa, o Patrick é ruim de bola. Mas o Patrick se sujeita a jogar na lateral, no ataque, no meio, de zagueiro, e o cara tá só ganhando espaço. E sai da zona de conforto. E sai da zona de conforto. Você falou um tema muito legal, zona de conforto. Quem sai da sua zona de conforto se dá bem. Em São Paulo, no Rio, o mercado é maior. Ele acompanha o tamanho da cidade, né? Então são duas grandes cidades do Brasil, São Paulo e Rio. E então você tem mais oportunidades, a concorrência é maior, mas tem mais espaço também. Tem mais espaço, tem um movimento financeiro maior. Então no Rio existe uma tabela de cachês na música. Para casamento é tantos reais. Não funciona em Minas. Não funciona. Mas no Rio, por exemplo, já funciona melhor essa tabela. No Nordeste, não é tão legal quanto aqui. Lá às vezes você tem mais lugares para tocar, mas os cachês são menores. É normal isso no Nordeste. E dizem que no Sul faltam oportunidades. Dizem que, por exemplo, em Porto Alegre já não é tão legal a música. É a maior cidade do Rio Grande do Sul, mas não tem tantas oportunidades. Tem um amigo que morou em Porto Alegre e falou que veio para cá porque lá não tem muito um mercado musical. Mas assim, fora isso eu não tô muito ligado a fundo como é que tá no Sul, como é que tá no Norte, como é que tá no Nordeste. São só as impressões. Só as impressões que eu tenho. Em Goiás, por exemplo, o ramo da música sertaneja é um certo. Existe de verdade. Verdade. Existe de verdade. Por quê? Porque essa música nasceu lá. Simplesmente por isso. Então, lá tem mais espaço para esse tipo de coisa. Então tá meio que assim, eu trabalho um pouco gravando, um pouco tocando e um pouco dando aula. Tenho tido resultados trabalhando assim. Ok, muito bom. Atualmente você está terminando o seu curso de música. Fala um pouco para nós sobre o seu plano de carreira. Então, Abraão, eu tô formando agora em música popular no FMG. Além da música popular, falando um pouco sobre mim, eu sou formado na Bituca, que é uma escola de formação livre em Barbacena, de música popular também. Além do ensino médio, né, da escola normal, eu também já tenho certificado de jovem instrumentista do BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Eles têm o BDMG Cultural. Selecionam jovens músicos todo ano. Eu fui selecionado em 2012. E também já ganhei prêmio de música instrumental na minha escola, a escola que eu estudava. Então esse é um pouco das minhas formações. Eu formo agora em agosto, aí pretendo continuar trabalhando com isso, igual eu te falei, de gravação, tocar, dar aula, né? E na gravação o lance da produção também. Pretendo me mudar para São Paulo, para acompanhar um cantor lá e passar um bom tempo da minha vida só tocando e gravando. Tenho vontade de parar de dar aula, não sei se isso vai acontecer, mas tenho vontade de me dedicar 100% a trabalhar tocando em turnê e em gravação também. Pretendo fazer isso alguns anos, não sei, uns 5, 6 anos, ficar nessa. Depois pretendo me mudar para os Estados Unidos ou para a Europa para tocar lá também e para fazer um mestrado, talvez um doutorado, terminar essa formação acadêmica que nunca termina também. É complicado. Mas assim, quero estudar mais, não agora eu quero trabalhar, quero só tocar, só trabalhar. Depois eu volto a estudar um pouco mais velho, para depois de 30 anos de idade eu voltar pro Brasil e aí diminuir esse lance de turnê, porque eu quero casar e ter filho e quero ficar um tempo com a minha família. E então quando eu tiver minha família, lá para depois de uns 30 anos, eu quero estar dando aula em uma faculdade. Então por isso que eu quero fazer um mestrado e doutorado, para poder prestar o concurso. E aí depois disso viver
lógico que você vai adquirindo um nome, então você começa a tocar nos negócios mais legais, assim, você começa a gravar uns lances mais legais e trabalhar dando aula também numa faculdade. Muito bom. Cara, muito bom esse lance do plano de carreira, porque a gente verifica do planejamento no curto, no médio, no longo prazo, e esse lance seu é muito importante saber o que você quer. Hoje tem uma juventude hoje praticamente sem esperança, seja pela questão social, ou seja mesmo por postura perante a vida. Assim, eu fico lisonjeado em saber que você tem isso muito internalizado. Né? E dentro dessa lógica, eu queria ver com você quais os artistas que você tem tocado aí nos últimos anos. Então, cara, eu tô tocando fixo, os artistas que eu trabalho fixo é Gabriel Elias, a Letícia Brandão, o Lucão Carvalho. São os 3 que eu toco mais. Assim, toda semana eu toco com um dos 3. Toda semana eu toco com um dos 3. Aí dentro disso eu também toco com o Lucas Matos. Toco menos com o Lucas Matos e com a Ariane. São 2 artistas que eu toco também, sou baixista fixo deles, mas não tenho tocado toda semana com eles. E já toquei com uma galera dentro da música gospel, eu já dividi o palco com o André Valadão, Fernanda Brum, Gabriela Rocha, são grandes artistas no meio. Dentro da música instrumental, já toquei com Vitor Santos, Fernando Merlino, Silvério Pontes, Esdras Neném, Márcio Bahia, são grandes nomes da música instrumental nacional. Muito bom, muito bom. Cara, dentro dessa linha, me diz aí 3 artistas ou bandas que você admira. Então, em primeiro lugar, o meu artista preferido é o Marcus Miller. Marcus Miller é um baixista, assim, ele é multi-instrumentista. Ele é conhecido por tocar baixo, mas ele é um multi-instrumentista. Admiro ele demais pelas composições dele e pela forma que ele conseguiu evoluir a música dele. Há uns anos atrás, a música dele era muito conhecida por baixistas. Era um lance muito focado pro baixo. É o gueto, né? E hoje, assim, o cara conseguiu universalizar. E a música dele, ele conseguiu alcançar outros lugares com a música dele. Não é mais um lance só pro baixo. Ele já pensa mais nos outros instrumentos, já pensa na música no geral, sem um pouco dessa vaidade de pensar só no instrumento dele. Ele toca clarone também, e aí ele toca clarone no show dele. Assim, clarone faz até um bom tempo que ele toca, assim, ele sempre tocou clarone e baixo no show. Mas ele dá mais espaço hoje para os outros instrumentos dentro da música dele. Então, em primeiro lugar, o Marcus Miller. E pela aquela mágica, né, que algumas pessoas conseguem te alcançar. Pô, ele me atraiu. A música dele me atrai pra caramba, acho sensacional. Em segundo lugar, um cara que eu admiro demais é um instrumentista americano que chama Corey Henry. Pelo caminho que ele percorreu dentro da música. O cara, ele começou muito novo e ele sempre desenvolveu muito. Ele toca na área das teclas, ele toca órgão, piano, teclado, sintetizadores e tal. Então ele conseguiu desenvolver isso de uma forma incrível. Hoje ele é um músico pra mim genial. E eu acho que ele é genial por ele ter nascido, pelo talento dele, mas pelo desenvolvimento também. Por ele ter estudado pra caramba. O cara estudou, ele não estudou só o piano e toca o órgão, todos os instrumentos de tecla com a mesma técnica. Ele toca o órgão com a técnica do órgão, ele toca o piano com a técnica do piano, ele toca o piano elétrico com a técnica do piano elétrico, e o sintetizador com a técnica do sintetizador. Ele separa isso tudo, cara. E a musicalidade dele é incrível, velho. Cara, pra mim ele é genial. Em terceiro lugar é Bach, Johann Sebastian Bach. Por ele ter desbravado a música, pelas composições dele, dá pra ver que ele era um cara, na época dele, muitos anos atrás, ele já era um cara que, se ele fizesse o que ele fazia antigamente, se ele fizesse hoje, ele ia ser um cara super atual. Por ele ter desbravado um mundo harmônico dentro da música incrível, pelas composições dele serem maravilhosas, por esse desenvolvimento dele. Esses 3 caras mexem muito comigo, assim. Muito bom. Nesse entrelaçamento entre o clássico, o popular, entre presente, futuro, passado, diga pra mim, pra você, qual será a música do futuro?
Então, como é que vai ser a música no futuro? Em primeiro lugar, daqui a uns tempos acabou os músicos. Brincadeira. Nós vamos. Ó, vou falar vários tópicos. Em primeiro lugar, no ramo de estúdio. Cara, no futuro, cada um no seu quarto vai ter um estúdio. Como é que chama aquele em Liverpool? Dos Beatles? Esqueci o nome dele. Abbey Road. Cada um vai ter seu Abbey Road em casa. Porque, tipo assim, já dá pra arrancar mó som em casa, assim. E então a coisa tá evoluindo nesse aspecto. Cada dia mais a gente tem mais multi-instrumentistas, caras que conseguem gravar um disco inteiro, fazer todos os instrumentos, às vezes num teclado ele consegue gravar tudo. Então no futuro isso aí, a tendência é só aumentar. Uma coisa chata que está acontecendo também é que os músicos estão perdendo espaço no palco, cada vez mais. Por quê? Porque a grana parece que está mais curta em alguns lugares. Então, para cortar gastos, o que eles fazem? Eles levam um computador e nesse computador tem gravado o teclado, o percussionista, as trilhas estão lá. Então a banda tem um baterista, um baixista e um guitarrista e o resto da banda sai no computador. E sai na mesma qualidade de uma banda sendo tocada ao vivo. Então os instrumentistas no palco vão diminuindo. E a performance ganha força, por exemplo, na música americana. Então tem artistas americanos que é playback e no lugar de uma banda tem dançarino. Justin Bieber, como é que é o nome? Katy Perry é assim. Então tem uma galera que tá sendo assim. Por isso que eu curto uma galera mais conservadora, tipo Justin Timberlake, tipo Michael Bublé, Bruno Mars, que a banda ainda tem um grande espaço. Se bem que em alguns pontos a banda não tem espaço não. O músico é um cara que fica vestido com roupa preta lá atrás e o artista lá na frente. O artista não, todo mundo é artista, mas o cantor fica lá na frente. Então, e da galera escutar, cara, CD tá perdendo espaço mesmo. Hoje em dia você acha música no YouTube, pô, você acha tudo no YouTube, em primeiro lugar. Algumas coisas que não tem no YouTube você acha no Spotify, no Deezer, na vida, que você paga R$10 por mês e você escuta lá. Então, você vai escutar música no celular mesmo. Assim como o computador, por exemplo, é um lance que perdeu um pouco de espaço, porque você faz tudo pelo celular, você conversa pelo celular, você manda e-mail pelo celular. A TV perdeu um pouco de espaço, por quê? Porque você pode ver TV pelo celular. Esse lance de CD tá perdendo um pouco de espaço. E um lance que tá perdendo espaço também é show, cara. Por que o show tá perdendo espaço? Porque tem um monte de show online. Você pode assistir. Antigamente você queria ver o Michael Jackson, você tinha que ir no show do Michael Jackson porque não tinha outra maneira de você ver o show dele. Hoje em dia você acha o show dele. Então você vê um monte de show vazio. Um monte de show sendo cancelado por falta de público. Uai, teve show da Ivete Sangalo que foi cancelado por falta de público. Uma grande artista nacional que gravou um DVD no Madison Square Garden. Foi a brasileira que fez um show lá. Você vê a grandeza dessa cantora. Então, essa é a música do futuro. É a música onde cada vez mais a inteligência artificial ganha espaço. E inteligência física? Não, acho que física não, mas assim, o ser humano perde um pouco o espaço dele. Então essa é a música do futuro pra mim. Como aqui ninguém sai de mão banando, estamos passando pra você um quadro com o universo das guitarras. Legal, hein? Uma do Slash, a do Jimmy Page, a do Noel Gallagher. Legal demais, obrigado, viu? Vou ficar muito feliz de colocar lá no meu quadro esse quadro aqui, que é um sonho pra mim. Eu já tinha visto esse quadro e achava ele sensacional. Muito obrigado. Valeu. Muito bom. Pra finalizar, qual música que nós vamos mostrar você tocando? Então, a música que vocês vão mostrar tocando é a música Manhã, do Lucas Matos, que por sinal é meu irmão. Lucas é meu irmão, é um artista que eu acompanho, um irmão de sangue. E o nome da música é Manhã, e o trecho que vai ser mostrado é um trecho do solo meu na música. Solo de baixo, e vocês vão ver esse vídeo aí.
Música